Olá pessoal, mais um vídeo aqui no canal, vídeo nesse domingão de carnaval. Rapaz, tá quente no Rio de Janeiro e também vai esquentar lá no Newton Santos, porque às 5h30 da tarde a bola vai rolar para Botafogo e Flamengo, Flamengo e Botafogo, jogo válido pelas quartas de final do Campeonato Carioca. Quem passar vai pegar o Madureira. Na outra chave, o Vasco, na base do sacrifício, nos pênaltis, superou o Volta Redonda e agora espera a disputa entre Fluminense e Bangu. Então, esses são os jogos aí do Campeonato Carioca. Lembrando que quartas de final é mata, não é mata-mata. Semifinal é mata-mata e a final será em jogo único. E para esse jogo contra o Botafogo, daqui a pouquinho, Felipe Luiz vai ter desfalques de última hora. Pois é, a gente vai trazer aqui a lista de relacionados e podemos ter novidades no time titular. Já já a gente vai contar que novidade é essa. Tem também... É isso aqui, eu não podia esquecer isso. De João Gomes. O ex-volante do Flamengo, que faz sucesso na Premier League, pode voltar para o rubro-negro? Para completar, John Arias explicando por que escolheu o Palmeiras em vez do Flamengo. Falo também sobre Luiz Araújo. É verdade que o atacante do Flamengo quase trocou o rubro-negro pelo Galo? Preciso falar também do Flamengo de olho no novo Pogba brasileiro. Isso sem falar nas últimas no mercado, bastidores, finanças e muito mais. Vitória do Flamengo e gol de Paquetá. Eu não sei porquê, mas hoje estou com a energia do gol do Lucas Paquetá antes mesmo da KTO me contar essa novidade. Eu tô com essa energia. Para mim o gol do Paquetá vai sair hoje. E esse odão é o seguinte, vitória do Mengão e gol do Paquetá, 6,75. Onde você vai encontrar isso? Só lá na KTO, em parceria aqui com o canal Vene Casagrande. Vamos agora, e rapaz, inclusive, acabei de receber uma informação sobre o Botafogo. O Botafogo está contratando o Edenilson do Grêmio. Lembra dele, Edenilson? Pois é, tá indo pro Botafogo. O Botafogo tá vivendo, vou te falar, uma fase terrível fora das quatro linhas. A SAF em crise, tem desfalque para o jogo de logo mais, o volante Alain. Eles têm jogo quarta-feira contra o Nacional de Potosí, lá em Potosí, jogo extremamente difícil. Inclusive, já entrando aqui no campo da opinião, o Flamengo tem a obrigação de apresentar, fisicamente falando, um futebol melhor que o Botafogo. Porque o Flamengo jogou terça, teve quarta de folga, quinta, sexta e sábado para treinar. O Botafogo jogou na quinta contra o Fluminense, um clássico extremamente difícil pelo Campeonato Brasileiro. Sexta-feira foi praticamente um dia de regenerativo para os jogadores. Só se preparou no sábado e tem jogo hoje. E os caras estão pensando no jogo contra o Nacional de Potosí na quarta, na altitude de Potosí. E o Flamengo só joga na quinta, na Argentina, uma logística muito mais fácil que a do Botafogo. Gente, assim, com todo respeito, o Flamengo tem que apresentar, fisicamente falando, um jogo muito melhor que o Botafogo. Vai vencer ou não? A gente não sabe, mas eu acho o Flamengo favorito. E, apesar de ter desfalque, mas a gente vai contar que desfalque é esse agora, porque o Flamengo divulgou a lista de relacionados. Alexandro, Andreu, Ayrton Lucas, Bruno Henrique, Carrascal, Daniel Salles, Danilo, De Arrascaeta, Douglas Telles, Diogo Alves, Emerson Royal, Eric Pulgar, Everton Cebolinha, Everton Araújo, Luiz Araújo de volta, como a gente havia dito, Léo Ortiz, Lucas Paquetá, Léo Pereira, Pedro, Plata, Rossi, Samuel Lino e Vitão. Então, vamos lá. Varela está fora da lista de relacionados, tá? Ele não foi relacionado por conta de um problema físico e, segundo o Flamengo, o lateral já realiza atividades em campo. Neste domingo treinou com a preparação física no CT Jorge Elal. De La Cruz, jogador segue o planejamento estabelecido em conjunto com o DM e não foi relacionado para a partida desse domingo em razão do gramado sintético. Jorginho, meia, segue o planejamento de recuperação estabelecido pelo DM do Flamengo. Lembrando que o Jorginho sofreu uma lesão muscular preocupante, inclusive poucas chances de jogar na quinta-feira no primeiro jogo da final da Recopa Sul-Americana. E o Wallace Ian, com dores musculares, o jogador não foi relacionado para a partida desse domingo. O Wallace Ian acabou ficando, né? Fica ida, vai, não vai para o Red Bull Bragantino, ele acabou ficando. Então, esses são os relacionados do Flamengo para pegar o Botafogo daqui a pouquinho.
Vamos para o provável time agora. Vamos lá, se o Felipe Luiz seguir o que ele treinou aí durante a semana, André no gol, Emerson Royal, Léo Ortiz, Léo Pereira, Ayrton Lucas, Pulgar, Everton Araújo, Arrascaeta, Paquetá, Samuel Lino e Pedro, tá? O que eu posso dizer para vocês, André e Samuel Lino treinaram entre os titulares em todos os dias que teve lá o trabalho tático do Felipe Luiz em preparação para pegar o Clássico. Então, acho que a chance desses dois serem titulares é enorme. E por que eu falo isso? Gente, o Felipe Luiz, ele muda muito. Muda muito. Muita gente me relata no Flamengo, por exemplo, ele monta algo, tá na cabeça dele junto com a comissão técnica, beleza? Aí, ele fica sabendo do time adversário. Por exemplo, sai uma notícia. Aí a assessoria vai lá e conta para ele. Ele, teoricamente, se ele acreditar nessa notícia, ele entender que de fato vai proceder, que faz sentido, ele muda o time. Por quê? Ele escala a equipe dele através do adversário, pensando no adversário. Então, enfim, a ver o que o Felipe Luiz vai montar contra o Botafogo. E ele já mudou várias vezes assim antes, sabe, chegando a caminho do estádio. É normal, isso é normal, tá? Eu já vi o Michel Bastos falando do Osório, cara. Era exatamente isso também no São Paulo. O Osório fazia isso, fez isso várias vezes no São Paulo, inclusive com o próprio Michel Bastos. Tipo, na preleção, tá no time titular, treinou no time titular a semana inteira. Aí chegou no vestiário, ó, você vai sair, o outro ali vai entrar. É assim, cara, é basicamente assim que funciona. Não é mentira, tá? E sobre o Bruno Henrique, a informação que eu tenho é que ele treinou no time reserva a semana inteira. Muita gente achando que ele pode ser titular por conta da magia do Bruno Henrique, ser chamado rei dos clássicos. Inclusive, eu estava na estreia do Bruno Henrique no próprio Newton Santos contra o Botafogo, em 2019. Na época, o Flamengo saiu atrás do placar. O Bruno Henrique fez 2 gols na estreia dele com o Abel Braga. Eu lembro como se fosse hoje, cara. Estreou muito bem com o pé direito. E a assessoria dele, gente, emitiu um comunicado para dizer o seguinte: ao contrário do que vem sendo noticiado pela imprensa nos últimos dias, o staff do atacante Bruno Henrique vem a público esclarecer que o atleta não cogita se aposentar ao final da temporada. Com contrato vigente com o Flamengo até dezembro, o camisa 27 está focado em alcançar os objetivos do clube em 2026 e no momento oportuno definirá o seu futuro com os seus agentes e familiares junto ao Flamengo. Bom, eu vou sair em defesa aqui do GE, porque foi o GE que noticiou isso aí em uma matéria nas últimas horas, mas foi o próprio Bruno Henrique que mencionou isso, gente. Em uma entrevista que ele estava pensando em se aposentar ao término desse ano, sabe? Foi o próprio Bruno Henrique que disse. Então, não faz o menor sentido essa nota oficial. Mas enfim, tamo junto, galera. Vamos ver como é que será o jogo. Até daqui a pouco aqui no canal Vene Casagrande. Fui! Hora de falar sobre a chance de Luiz Araújo deixar o Flamengo. Nessa sexta-feira surgiu a informação de que o atacante só não virou reforço do Galo porque Jorge Sampaoli foi demitido. A informação, a notícia dava conta de que o Sampaoli já havia ajeitado tudo e que o Luiz Araújo trocaria o rubro-negro pelo Atlético Mineiro. Fui consultar a fonte muito próxima ao Luiz Araújo e a pessoa disse: Nicola, nunca teve perto de fechar, não existiu negociação avançada. Houve uma sondagem do Atlético, o São Paulo de fato queria a contratação do Luiz Araújo, mas o Flamengo desde o início disse que não havia possibilidade de negociação. Mas à noite surgiu ainda a informação a respeito das cifras. O Atlético estaria disposto a gastar 5 milhões de euros fixos, mais 2 milhões de euros em bônus, repito. O Flamengo não tem a intenção de negociar o Luiz Araújo, a menos que as propostas sejam acima dos 10 milhões de euros. Dessa maneira, dá para cravar que o Luiz Araújo não será reforço do Galo, independentemente da permanência ou da saída do Sampaoli, que foi confirmada na última quinta-feira. Quero te falar agora por que John Arias decidiu jogar no Palmeiras em vez do Flamengo. Vale a lembrança de que antes de se acertar com o Verdão, o Arias foi alvo de uma proposta do rubro-negro. O Flamengo chegou a oferecer 23 milhões de euros ao Wolverhampton. Antes que o time inglês respondesse, o Palmeiras apareceu com 25 milhões de euros e acabou levando a melhor. O negócio com o Flamengo não aconteceu por causa do próprio jogador. O John Arias, em sua apresentação como novo reforço do Palmeiras, nessa sexta-feira, disse o seguinte, abre aspas, nada mudou, tenho um respeito muito grande pelo Fluminense. O futebol é dinâmico e o Palmeiras me abriu essa possibilidade.
mas por respeito ao Fluminense, recusei o Flamengo. Não sei se isso vai servir para dar uma aliviada no moral do atleta. A verdade é que o Arias queimou seu filme com o Fluminense porque havia prometido ao torcedor tricolor, antes de trocar o Fluminense pelo Wolverhampton, que quando voltasse ao Brasil, se é que ele voltaria, só jogaria no Fluminense, o que não aconteceu. O Flu também chegou a fazer proposta, a menor entre as ofertas de Palmeiras e Flamengo. Palmeiras ofereceu 25 milhões, o Flamengo 23 e o Fluminense ofereceu apenas 20 milhões de euros. Nessa apresentação no Verdão, o Arias também foi perguntado se fracassou na Premier League. Olha o que ele respondeu, abre aspas, o artilheiro do Wolverhampton fez 2 gols, eu fiz 1. São contextos totalmente diferentes do Fluminense e do Wolverhampton. A temporada lá é ruim coletivamente, com isso é quase impossível ter um rendimento bom, além de que o ambiente não era o ideal. Ou seja, o Arias afirma que não foi mal, ele foi vítima de um contexto, de um coletivo que não funcionou. De fato, o Wolverhampton vive fase horrorosa, lanterna do campeonato inglês. Existe o risco de o Wolverhampton ter a pior campanha da história do futebol inglês, desde que o torneio passou a ter essa cara de Premier League. Hora de falar sobre o Flamengo. Que história é essa de que João Gomes, volante revelado pelo Fla e atleta da seleção brasileira, pode trocar o Wolverhampton pelo rubro-negro a partir de julho? Seu time é o último colocado do campeonato inglês e será rebaixado. Dá para imaginar que o João Gomes, hoje com 25 anos de idade, será negociado em julho. E começaram a especular que o Flamengo teria a intenção de repatriá-lo. Formação não confere. Hoje, a versão do Felipe Luiz é de que essa função de volante está super resolvida. Não há necessidade da contratação de mais um atleta, até porque, certamente, para contratar o João Gomes, vai haver a necessidade de um investimento acima dos 40 milhões de euros. Para piorar, existe uma concorrência pesada. O Manchester United e o Napoli são 2 dos clubes interessados no brasileiro, que tem 29 partidas na atual temporada e uma assistência. Ele é titular absoluto e um dos poucos que tem se salvado na péssima campanha do Wolverhampton, mesmo time que acaba de vender John Arias para o Palmeiras. Só para completar o noticiário rubro-negro, descartar que exista qualquer possibilidade de Matias Vinha voltar ao Fla. Essa especulação surgiu nas redes sociais. Ele segue emprestado ao River Plate sem nenhum problema. A saideira sobre o Flamengo: o Manchester City está de olho em Wesley, lateral direito que já foi do Fla. Negociação que poderia ultrapassar os 310 milhões de reais. O Flamengo, como clube formador, tem direito a um percentual. Já o Flamengo está de olho no novo Pogba brasileiro. Pelo menos é dessa maneira que se referem a Kensani, volante de 17 anos de idade, que integra as categorias de base do Curitiba. Cheguei a assistir a alguns vídeos desse atleta nas redes sociais e de fato ele impressiona pela quantidade, pela capacidade física, mas também pela qualidade com a bola nos pés. Tem um dos vídeos em que dá uma bica, ele mata a bola no peito, a bola fica à disposição e ele ainda aplica um chapéu no adversário. O Flamengo procurou nas últimas horas o Curitiba para saber a pedida do atleta. Vale a lembrança, para saber a pedida do Coxa. Vale a lembrança de que o Kensani recebe 15 mil reais por mês. Por conta disso, sua multa rescisória em território nacional é de 30 milhões de reais. A ideia do Flamengo é pagar uma quantia menor para contratar o jogador, deixando o percentual de uma venda futura para o Coxa. Kensani, que já esteve na mira da Roma e do Olympique de Marselha, ambos os clubes convidaram o volante para fazer um período de testes. O Curitiba, obviamente, não aceitou. Só uma última curiosidade sobre o, entre aspas, novo Pogba brasileiro. Ele tem pai moçambicano. Estou curioso para ver como é que essa negociação se sai e também para ver o Kensani jogando de forma profissional.